Olá, esse período de quarentena a gente aproveita para dar uma estudada e somos provocados a publicar algumas reflexões aí, né? Então, uma reflexão que eu queria propor é uma reflexão baseada em dois filósofos, né? Um filósofo americano, texano, falecido em 2018, Tristan Engelhardt, que ele traz um conceito que eu acho fantástico, o conceito de amigo moral e estranho moral. O que é esse conceito, né? Amigo moral é tudo aquilo que é próximo a gente. É próximo que a gente, que eu digo assim, próximo à nossa identidade cultural, à nossa maneira de pensar. Ou seja, não existe atritos e barreiras devido ao modo de pensar. Né? Então, um amigo moral não precisa ser um amigo teu, mas às vezes é um vizinho que pensa da mesma maneira que você encontra, bate um papo no elevador, troca ideias, inclusive troca até posicionamentos políticos, discute. O amigo moral é aquele que você pode discutir política, religião e futebol sem ter nenhum problema. Né? O estranho moral, ele já é o oposto disso. O estranho moral é aquele que a tua identidade cultural, os teus valores, o teu modo de pensar, na verdade, é um modo de pensar contrário ao teu estranho moral. Então, nesse mundo que a gente vive de extremos, extremos de ideias, né, discutindo aí questões políticas partidárias, inclusive colocando em xeque até o ponto de se ficamos em lockdown, ou seja, se ficamos em quarentena total em casa, ficamos trancados, ou a gente vai para um isolamento vertical, por exemplo. A gente vê esses debates fervorosos, não entre os amigos morais, mas entre os estranhos morais. Então, o Engelhardt ele traz essa questão, que no nosso ciclo de convivência nós temos os amigos morais e os estranhos morais. E aí eu trago o segundo filósofo, que é o André Comte Sponville, que ele traz uma reflexão num livro chamado Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, onde ele mapeia várias virtudes relacionadas ao ser humano, e uma das virtudes que ele traz é a tolerância. Né? A tolerância como uma virtude necessária para você conviver. Mas conviver com quem? A tolerância só é virtude quando nós utilizamos desse processo, desse valor, com os estranhos morais. Então, essa é uma reflexão importante. Quando eu chego e falo, eu sou tolerante com a minha esposa, eu sou tolerante com a minha família, a tolerância não é uma virtude, não é um valor. Você está falando de outros valores, você está falando do valor do amor, você está falando de valores como coragem, justiça e assim por diante. Mas não coloque a tolerância nessa frase. Né? Porque se você tolera alguém da sua família, não é um amigo moral, é um estranho moral, se a tolerância você encarar como uma virtude. Né? Então, essa é a reflexão que eu proponho. Né? A gente refletir quando utilizar a tolerância, baseado nessa descrição do André Comte Sponville, e eu tenho por mim que a tolerância ela é utilizada não com os amigos morais, com os estranhos morais. A tolerância com uma conversa de escutativa, uma conversa onde você refletir o que incomoda naquele estranho moral e por que aquilo incomoda você. Né? Eu vi uma frase recentemente que traz sobre a questão da empatia, e a empatia ela dá força para essa virtude da tolerância, quando nós falamos dos estranhos morais. E essa frase diz assim, quando tem alguma coisa que me incomoda na fala do outro, eu entender o que da fala do outro faz parte de mim. Né? Então, esse é um ponto interessante para a gente refletir nesses momentos aí, e essa é a proposta que eu faço. Qual que é a tua opinião? Né? Vamos trocar ideias. Qual que é a tua opinião sobre essa questão dos amigos morais e estranhos morais, e quando que a tolerância se torna virtude? Tenho por mim que a tolerância se torna virtude quando nós nos aproximamos daquilo que nos é estranho, ou seja, dos estranhos morais, para construir pensamentos e uma real democracia. O que você acha disso, pessoal? Um abraço a todos.